não tenho a experiência que eles tiveram, mas a experiência que eles tiveram vivendo, ela é fundamental. O atleta cresce, o desempenho, o desenvolvimento dele, ele se dá em grandes competições com a camisa da seleção brasileira. É pesada, é diferente da camisa de clube. Então, emocionalmente, a gente falou viu o Gatito aqui, ele disse, nós ficamos muito pressionados. O atleta já fica com a naturalidade de jogar na seleção brasileira. Na sua formação Mas será quantos jogadores você tem hoje no time principal que fez essa campanha maravilhosa nas eliminatórias, que fizeram todas as etapas de categoria de base? A importância disso. E o caso do Vinícius Júnior, ele seria uma estrela desse Mundial, gente. Os olhos do mundo estariam em cima dele. Mas será que ele tem esse interesse? Eu tenho dúvida se o jovem hoje, com o tipo de contrato aí é que eu não sei. cercado pelos empresários que ele cerca... Boa, eu tenho minhas dúvidas se ele mas tem aí essa é que eu não sei se são os empresários junto com o dirigente do Flamengo, mas em algum momento houve um ruído que impediu que a nossa grande estrela de nome, até pelo contrato feito com o Real Madrid, talvez prematuro, mas pelo contrato feito, que ele estivesse lá, ele seria uma vitrine nessa. Os olhos do mundo no futebol estariam voltados para ele nesses jogos agora. Uma coisa, em defesa do Vinícius Júnior, não conheço, não conversei com ele, mas como jogador de futebol. Botei a absoluta certeza que não foi uma escolha do garoto não ir para o Mundial da Sub-17 da categoria talvez não tenha nem amadurecimento para isso. Não, o cara queria o jogador de futebol quer jogar. Principalmente em seleção brasileira, ele quer jogar. Aí vem o que o Bodão falou, em volta dele, empresários, assessores, dirigentes do time e tal. Ele já foi vendido para um Real Madrid e tal. E aí as outras pessoas decidem por ele. Ninguém chegou para ele e disse, o que você acha? Eu tenho certeza que ninguém perguntou para ele o que ele acha. Vamos saber do Edu. Edu sabe o porquê? Qualquer ruído foi esse? O que aconteceu? Sem dúvida nenhuma, Galvão. Eu cuidei desse processo. É a sua função, né? Também. Desde o início. Então, só para fazer um parênteses em cima do Vinícius Júnior. Eu liguei pessoalmente para o Vinícius Júnior e pedi para ele não se envolver nesse imbróglio. Porque ele se posicionar... imbróglio. Porque foi, na verdade, porque ele se posicionar para o Flamengo querendo a liberação, eu acho que não é positivo para o Flamengo, caso o Flamengo queira segurar. E ele pedir para mim a liberação para ficar no Flamengo, também não é uma situação positiva para o atleta. Eu falei, você não se mete, é uma situação entre seleção brasileira e Flamengo. Com que objetivo você ligou para ele? Preservando ele? Preservando para que ele tivesse a calma que nós iríamos resolver o problema dele. Essa é a função que tem a seleção brasileira e essa é a função que deveria ter o Flamengo. E teve o Flamengo, no caso. Então, quando eu vi que o Vinícius Júnior não estava sendo tão utilizado na equipe principal do Flamengo, eu vi uma oportunidade. Porque caso ele estivesse jogando todos os jogos, eu acho que também aí eu poderia ter um bom senso, né, de falar, o titular absoluto do Flamengo, o Flamengo brigando pela final da Copa do Brasil, etc. E na Sul-Americana. E por aí vai. E aí eu vi uma possibilidade. Entrei em contato com o presidente Bandeira, inicialmente eu tomei uma negativa. Não, Edu, não vou liberar pela importância do atleta, etc. E eu continuei conversando com ele, tentando explicar da importância do atleta para a formação do atleta estar numa seleção brasileira e também entendendo a importância do atleta jogar uma final de Copa do Brasil. Tanto é que a Copa do Brasil foi tardia para nós. A nossa delegação se apresentou antes da final da Copa do Brasil. Eu falei, presidente Bandeira, eu libero o atleta a jogar a Copa do Brasil. No término da Copa do Brasil, os meninos já vão estar na Índia, o Vinícius vai direto para a Índia. Eu me lembro disso, eu acompanhei o assunto e me lembro disso. Mas só que ele linkou o resultado da Copa do Brasil com uma liberação ou não liberação. Né? Se eu ganhar, eu libero. Se eu perder, eu não libero. Né? Entendi um pouco o ponto de vista dele, que ele tinha necessidade, caso de uma perda da competição, como aconteceu, de manter o elenco total, mas eu também me posicionei para ele. Fiquei triste com o seu posicionamento, porque eu acreditava que esse atleta poderia estar conosco, né? E você tem autonomia, o presidente tem autonomia na seleção de base de negar. Fui ao Ninho do Urubu, conversei pessoalmente com ele, conversei pessoalmente com o Fred, conversei pessoalmente com o Rodrigo Caetano para entender realmente, né? Porque eu acho que é importante. Você conseguiu entender? Não. Eu não quero entrar no mérito do Flamengo, né, Galvão? Sim. Assim, eu respeitei, falei, presidente, eu respeito a sua posição, mas também eu quero que o senhor entenda a minha frustração, porque a importância dele para nós é muito grande, sendo que
O Vinícius Júnior foi vendido porque jogou o Sul-Americano Sub-17. Foi a vitrine foi o Sul-Americano Sub-17, não foi o... Aí me pegou, falei, poxa vida, vendeu pelo que vendeu. Agora nós estamos... A FIFA, o post da FIFA era o Vinícius Júnior. Falei, os olhos do mundo estariam voltados para ele nessa semana, não, gente? Mas no final total, acabamos bem, Galvão. Não é que acabamos, não. Olha, eu me posicionei de uma forma, ele se posicionou de outra. Você viu a expressão que eu usei, teve um ruído. Eu não falei de rompimento, não falei de briga, não falei de nada. Teve um ruído. Galvão, você teve no Belo Horizonte comigo. O Vinícius Júnior jogou a final com o Cruzeiro? Arnaldo, era isso que eu ia falar. Não, ele não vem sendo tão utilizado assim. Mas como ele vinha entrando no fim dos jogos. Não me lembro nem se entrou no jogo. Não entrou. Acho que não entrou, isso que eu ia dizer. E aí acho que é legal, tanto o Muricy como o Tite, como treinadores, que eles podem opinar qual é a participação do técnico numa tomada de decisão como essa. O que o Edu fez foi perfeito, preservou o jogador. Ele teve o cuidado de não expor um menino que está no turbilhão, no centro dessa confusão. A outra questão é, joga o Geovânio, joga o Paquetá, joga o Berril, joga o Gabriel, joga todo mundo e o Vinícius Júnior não jogou nem na Copa do Brasil, nem tem jogado no Brasileiro, nem na Sul-Americana. Ele não é nem a primeira, será a segunda que o treinador opção de não teria ataque. que ter um pouco do bom senso de falar, já que eu não vou botar ele na seleção, deixa eu utilizar ele aqui? Por isso que eu fiquei com a expressão. Teve um ruído nessa história, e o Edu acho que já esclareceu, teria sido bom, acho que teria sido bom para o atleta, teria sido bom para a seleção brasileira. A seleção perdeu na história toda, né? A seleção brasileira perdeu. Eu acho que... Não acabou bem, não. Acho que a importância que essa seleção agora joga com as transmissões de televisão, em canal aberto, em canal fechado, em todas as plataformas. Agora funcionando com uma só plataforma. Mas em compensação, o Lincoln e o outro menino do Vasco, não viram? Paulinho. Estão jogando fino. Meio do campo é excelente, tem uma grita. Estão se formando, né? E olha, os ingleses são favoritos, mas você vai ser pé quente, você vai ver a vitória do Brasil lá, você vai ver. Arnaldo, nós fizemos já um amistoso com a Inglaterra na nossa preparação. Foi 0-0. Lá na casa deles. Eu vou ter o prazer de participar, de comentar esse jogo pela TV Globo, tá? E do Brasil contra a Inglaterra. Boa sorte. Obrigado. A grande frustração da minha carreira é a Inter, o treinador da Inter não ter me liberado para jogar uma Olimpíada. E aí ele não me liberou porque falou que ia me utilizar no clube, e não me utilizou nem no clube, na Inter de Milão, e eu perdi o sonho de disputar uma Olimpíada. O papel do treinador numa decisão como essa, Tite? Vocês são consultados? Devemos ser consultados e tem papel preponderante. Se o atleta é importante, se é vislumbrada a possibilidade de utilização dele, não, permanece conosco porque é uma peça importante, eu tenho que ir para um jogo final dessa forma. Se ele não está sendo tão utilizado e eu tenho outras peças que elas possam suprir, abre-se a possibilidade de ir para a seleção. Por isso que eu falei que, em defesa do Vinícius Júnior, ele não foi perguntado para ele, por parte do Flamengo, que é o Flamengo que tinha que liberar ou não, se ele queria jogar. Entendeu? A decisão do futuro do garoto foi feita pelo presidente. O Edu foi conversar com ele. Né? Não estou falando da parte. O Edu fez o certo. O Edu é que está querendo que seja liberado. Mas quem tem que liberar é o outro. Então, o outro decidiu pelo garoto. Eles do Flamengo decidiram pelo futuro do garoto. Ele não foi para um Mundial Sub-17 na Índia, que ia ser o centro das atenções, porque o presidente do Flamengo não quis que ele fosse. É isso que me incomoda. Entendeu? Uma outra pessoa decidir por outra, o que ela vai fazer? Negar um Mundial. Entendeu? Se perguntasse pro Vinícius Júnior, eu tenho certeza. Eu quero jogar, pô. Quero jogar o Mundial. Só um detalhe, durante o jogo o Brasil estava perdendo de 1-0. Ele colocou no Twitter, vamos vencer, vamos lá, garotada, vamos lá, amigo. É a turma dele, É a turma dele, pô. É a turma dele, cara. É a turma dele. O cara que participa no Twitter, é porque tá querendo estar lá. Ele tava no Sul-Americano com a turma dele, e seguramente gostaria de estar. Galvão, quem quer perder... Diga, Maurício. Só uma coisa só, falar do treinador, porque é o treinador que tem, né, que a gente ouviu aqui. Só que o Rueda tá há pouco tempo no Flamengo. Né? Para tomar uma decisão dessa, ele tem que estar mais tempo lá. Porque ele vai. Passou pelo. Então, por isso, mas ele vai entrar. Mas eu acho que o treinador está mais tempo lá. Ele ia explicar para a diretoria que era muito importante para o jogador estar na seleção brasileira. Não é isso? Não? Até porque ele está acostumado a trabalhar com jogadores de seleção. Mas aí quando você. Nessa situação que o clube não quer e o treinador vai se meter, vai ter. Realmente eles vão se sentir bem. Então, por pouco tempo que o Rueda está lá, ele não iria fazer isso. Mas com certeza um treinador que está mais tempo no clube ia explicar para o presidente e o presidente ia aceitar. Então vocês já sabem, quarta-feira, 9h30.
em todos os canais da Globo. Você vai curtir a Seleção Brasileira Sub-17, 9h30 da manhã, horário oficial de Brasília. Vamos estar juntos aí com a garotada, torcendo muito com a Inglaterra e depois esperando a possibilidade de passar pela Inglaterra e jogar a final no sábado também às